Olha só no que eu tava pensando. Eu tava pensando na introdução alimentar da chia que eu tô fazendo. Por quê? Eu já comia chia, mas eu comia ela nos bolinhos que eu fazia, então o gosto dela não aparecia. Mas eu comecei a deixar ela hidratada com a aveia e aí começa a aparecer o gosto da chia. E o que acontece? Não é bom o gosto agora, porque ele é um gosto forte, ele é um gosto desconhecido para mim. Mas o que acontece? Acontece que eu tomei a decisão de fazer a introdução alimentar da chia. Então eu tenho a consciência de que inicialmente não vai ser fácil e não vai ser gostoso, porque é algo que é desconhecido para mim. Por mais que eu faça o que eu vou dizer que eu faço, que é algumas estratégias para conseguir comer. Então, por mais que eu coloque outros alimentos juntos, né, que vai dar aquela enganada no meu paladar, mesmo assim, como é uma coisa desconhecida e que enfim, vai ficar em evidência. Então, por mais que eu coloque outros alimentos, por mais que eu coloque o mel, a fruta, que o gosto deveria sobressair, mas não sobressai por quê? Porque eu sei que o meu paladar está identificando aquilo que é desconhecido. Isso é um processo natural, né? Só que o que me faz conseguir fazer essa introdução? É o fato da decisão que eu tomei. Então, eu tomei a decisão de que eu quero fazer a introdução da chia dessa forma e eu tenho consciência de que inicialmente não vai ser fácil porque é algo desconhecido. Então, eu vou precisar manter uma constância, eu trago o meu racional e penso, ok, o gosto não está muito bom, mas eu vou fazer a introdução alimentar disso. Então, quando eu estou ali comendo, sentindo esse sabor, eu poderia logo pensar assim, mas eu vou desistir, mas eu não vou desistir, porque eu tomei uma decisão e eu trouxe para o meu racional e eu decidi que eu quero fazer a introdução porque é saudável. Então, aí eu parei para pensar como isso é tudo, isso tem a ver com tudo na nossa vida. Porque, tipo, a gente só consegue manter uma coisa quando a gente toma uma decisão de fazer aquilo, porque vão ter as consequências. Né? Tudo que é desconhecido, tudo que é novo vai ter as suas polaridades, os seus prós e os seus contras. E a gente só consegue se manter quando a gente está preparado para fazer aquilo, quando a gente tomou uma decisão para aquilo. Foi a mesma coisa que eu fiz quando eu tirei tudo que tinha do açúcar uns 4, 5 anos atrás. Eu tomei essa decisão. Alguém me falou que, enfim, na faculdade eu vi na faculdade toda a questão do malefício e comecei a refletir sobre a não necessidade mesmo de comer esse açúcar externo. E aí eu tomei a decisão de que eu ia tirar o açúcar de tudo, né? Eu não ia comer mais nada que tenha isso e minha alimentação mudou drasticamente. Foi fácil no início? Não, porque é um processo, né? Assim como é difícil você introduzir aquilo que é desconhecido, às vezes também é difícil você tirar aquilo que é conhecido. Mas o que me ajudou a me manter naquilo? A decisão que eu tinha tomado. Então eu tinha consciência de que o processo não ia ser fácil, mas de que eu tinha decidido fazer aquilo, então eu ia fazer independente de qualquer coisa. E eu só consegui fazer isso porque eu decidi, eu estava pronta para fazer. Isso acontece em qualquer situação da nossa vida. Às vezes a gente não está pronto para fazer uma coisa. E às vezes aquela decisão não é nossa. É por isso que a gente não consegue manter a coisa, entende? É por isso que não tem como ficar achando que o número do teu sapato é o número do sapato do outro ou vice-versa. Porque para cada pessoa é diferente. E a pessoa só vai conseguir fazer aquilo se ela estiver pronta para tomar essa decisão e para arcar com as consequências disso. E a gente tem que ter consciência de quando a gente está pronto para fazer isso ou não. E às vezes é preciso, às vezes a gente até quer fazer uma coisa, mas a gente precisa se preparar antes. A gente precisa procurar fazer alguma coisa. Se eu for, eu quero decidir que eu quero fazer uma maratona. Não tem como eu ir amanhã fazer uma maratona. Às vezes eu preciso ainda fazer um puta processo de preparação para eu começar a treinar para a maratona. Né? E é isso que eu sempre trago com a questão dos meus clientes na terapia, que é exatamente isso. A gente vai achar dentro e vai ver o que precisa olhar que está impedindo de você fazer isso que você quer e que você precisa, entendeu? Mas é de ponto a ponto.
situações. Porque não adianta eu querer enfiar uma coisa que eu não tô pronta para fazer ainda. Não adianta eu querer ir lá fazer a maratona se eu não tô preparada para isso, entendeu? Agora, eu preciso ter consciência de que se eu quero aquilo, eu vou precisar procurar alguma coisa. Isso com relação a tudo, entendeu? Então, foi isso basicamente assim que eu refleti. Igual outra coisa de alimento. Eu já fiz isso com vários alimentos, mas eu só consigo fazer quando a decisão ela parte de mim, quando eu tô pronta para aquilo. A cenoura cru e ralada, eu não consigo, velho. E eu nem tenho vontade de fazer a introdução dela agora, tá ligado? Porque, enfim, não me bateu aquela coisa ainda. E quando bater, eu sei o meio e o caminho. E observando a minha história, eu percebo isso, né? Que às vezes eu pensava, mas porque eu não fiz, é porque eu não estava pronta para fazer. Ou então, por que eu fiz? Porque eu já estava pronta para fazer. Só que a gente precisa olhar para isso, entendeu? Então, essa consciência que eu sempre trago para a questão de que cada caso é o caso. Não tem como a gente achar que o que é pra gente é para os outros e o que é para os outros é pra gente. A gente tem que olhar individualmente. E é esse o processo de toda a visão da terapia, toda a visão dessa coisa, da filosofia, de tudo, é trazer essa individualidade, trazer esse caminho, entendeu? Terapia não é só para quem tem problema, porque todo mundo tem problema, né? Não tem como considerar isso, já passou. Mas é um processo natural, assim como você se cuida, assim como você toma banho, assim como você come, assim como você malha, você também precisa olhar para dentro de você, para as suas emoções, para os seus pensamentos, para as suas questões internas, para aquilo que você precisa, aquilo que você não consegue. Senão a gente vai ficar assim, seguindo, todo mundo segue, fazendo as coisas, se forçando, se fudendo e botando a culpa nos outros porque não resolveu olhar para dentro. E o que me faz refletir e conseguir fazer ou falar sobre tudo isso aqui que eu venho, que eu trago? Foi o processo de terapia, cara, porque eu já faço isso, é a minha característica. A diferença é que eu não estava perceptiva para reconhecer. E foi através dos processos de tratamento, de entrar nas minhas dores, de entrar para querer conhecer a minha forma de ser, de querer me identificar, que eu ainda estou nesse processo, que eu consigo vir fazer isso, entendeu? E é um processo. É igual eu falei, você entra no processo, o processo também não é fácil, mas é uma escolha. E eu escolhi isso já há algum tempo e eu tô aqui, entendeu? E hoje também trabalho com isso porque vejo o quanto isso gera valor, entendeu? O quanto isso é significativo e é uma decisão que eu fiz pra mim muito antes de vir pra essa vida, né? Então é basicamente isso.